Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jaciel Guilherme, como vocês sabem, teremos agora, a partir desse momento, uma aula de arte para o primeiro ano do ensino médio. O conteúdo que teremos segue a ordem do livro didático, os capítulos 5 e 6, como vocês podem perceber, com os títulos Arte Ritual e Magia e Decoração. Sobre as expectativas de aprendizado, segue as mesmas também que tem no material didático de vocês, que podemos ler e acompanhar aqui, por exemplo. 1. Conhecer os principais conceitos da arte rupestre e sua simbologia. Conhecer as manifestações ritualísticas através da arte primitiva. Compreender a influência dos ritos e mitos nas manifestações artísticas. Os outros 3 eu falo para vocês quando chegar no capítulo seguinte. Tudo bem? Então, seguindo adiante, já sabemos que o nosso contexto aqui será muito aproximado do conteúdo de história, do conteúdo que vocês veem nas aulas de história, de geografia também, ok? Sobre conceitos e conteúdos que eu espero que vocês tenham previamente. Se não for o caso, vai lá, revisa, dá uma olhada antes de seguir o conteúdo de arte, tá bom? Sobre os conceitos de antropologia, enquanto ciência que estuda culturas passadas, por exemplo. Sobre os conceitos de arqueologia, enquanto ciência que estuda artefatos, objetos, sociedades também passadas, por exemplo, também. Sobre arte rupestre, vamos falar muito de arte rupestre nessa aula. Preciso que vocês vejam a parte histórica e geográfica também de arte rupestre. Convém aqui saber alguns conceitos prévios, sim. E sobre o homem primitivo, como era o comportamento social, político, organizacional desse homem primitivo, tá bom? Por último, sobre as civilizações Azteca, Maia e Inca daqui da América, do continente americano, ok? Esses conceitos prévios ajudarão muito na compreensão da nossa aula de arte de hoje, ok? Segue adiante. Então, sobre as manifestações artísticas e rituais do homem primitivo, desse homem que estamos falando, né, do homem da caverna, como falamos. Temos aí duas fases principais, o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico da pedra antiga, da pedra lascada, como falamos, e o Neolítico da nova pedra, que é uma nova fase, uma nova maneira do homem primitivo lidar com a arte. Por quê? Da idade da pedra? Porque foi com o manuseio desse material, das rochas, que o homem primitivo começou a fazer os artefatos do seu dia a dia. Objetos pontiagudos, como facas, flechas, machados, e com o manuseio dessa pedra que esse homem começou a fazer seus artefatos, como objetos de trabalho, material de caça e pesca, por exemplo, para sobreviver. Então, nesse momento, a gente percebe uma arte totalmente pragmática e utilitária. A noção de objeto decorativo e de que seria um objeto de preciosidade, de apreciação do belo, não é o caso aqui, ok? Traduz sim o comportamento de uma cultura do homem primitivo, mas não necessariamente como objeto de decoração, como objeto decorativo, como somos acostumados atualmente, por exemplo. Temos na imagem um homem primitivo, um desenho, um primitivo talhando pedras para fazer ferramentas de caça, por exemplo. Um grande exemplo de manifestações artísticas do homem primitivo são as pinturas rupestres também, que são, como nós já sabemos, pinturas feitas na pedra, gravuras feitas em rochas, no caso em cavernas. O registro aqui, como vocês podem ver, o bisão, ou uma vaca com bezerros em volta, fica na caverna de Lascaux, na França. Perdoe minha pronúncia francesa. Na caverna de Lascaux, na França, que revelam aí cerca de 1.500 gravuras e 600 desenhos pintados nas cores básicas aí, amarelo, vermelho e preto. E essas representações de pinturas rupestres vão desde comportamentos de conquistas, como uma caça, de manifestações culturais desse homem primitivo, de uma comemoração por ter conseguido uma caça, de uma caça que tem para fazer no dia seguinte, do comportamento da tribo, do sonho de pegar determinada presa. Isso tudo foi registrado, isso como exemplo foi registrado na pintura rupestre, ok? Existem muitos exemplos aí, números no mundo todo, mas a de Lascaux, na França, situa-se aí como um sítio arqueológico principal para esse tipo de manifestação artística do homem primitivo, tá bom? Para localizar o contexto aí geográfico, temos aqui um pedaço do mapa europeu,
É um print mesmo do Google, como vocês podem verificar. E para localizar, Lascaux fica aqui, Paris, estamos no mapa da França, Paris, Lascaux, mais abaixo temos o mapa da Espanha, vê Bilbao aqui. Mais acima, Bruxelas, Bélgica, ali mais no canto Reino Unido. Basicamente isso. Outro, ainda sobre pintura rupestre, o principal sítio arqueológico nacional aqui no Brasil fica no Piauí, na Serra da Capivara. É um dos maiores do continente americano inteiro, dos maiores não, maior, e tem um acervo enorme de pinturas rupestres, em pedras, em cavernas, por exemplo, ok? Aqui no Brasil. Para localizar também, basta verificar aqui no mapa, nós estamos aqui, Alagoas, está aqui a costa do Nordeste, como vocês percebem, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, e o Parque Nacional da Serra da Capivara logo aqui. Também é um print do Google, recomendo que vocês vejam lá. Ok? Sobre o ideal de beleza do homem primitivo, qual era? Como se dava? Como acontecia? Pela comparação das imagens aqui, como vocês podem perceber, temos no lado direito da imagem a Gisele Bündchen, a modelo, top model aí, reconhecida internacionalmente, brasileira também, e do lado inferior a Venus de Willendorf, ambos com um padrão de beleza. Se em aula, em debate, colocássemos qual seria a mais bela para o nosso padrão de beleza atual, a resposta é óbvia, né? Saberíamos aqui qual encaixar. Teríamos a Gisele como padrão de beleza feminina para os dias atuais. Porém, para o padrão de pensamento, para o ideal de beleza do homem primitivo, não era a Gisele, era a Vênus. Ok? E é dela que vamos falar agora. A Venus de Willendorf é uma estatuetazinha de aproximadamente 11 centímetros, encontradas em escavações arqueológicas, próximo à cidade de Willendorf, na Áustria. Inclusive está no Museu de História Natural de Viena, na Áustria também. Tem aí aproximadamente 28 mil, 25 mil anos de existência, por exemplo. E o que caracteriza essa Vênus? Né? Vênus, como sabemos, é a deusa do amor da mitologia grega, e de Willendorf porque foi lá encontrada. E o que essa estatuetazinha traz para o ideal de beleza desse homem primitivo, por exemplo? O que temos aqui? Percebam que em aparência do rosto não é o caso, porque o rosto está escondido, né? Seja por esse volume da cabeça, que horas lembra uma touca, horas um capuz, horas o cabelo mesmo em tranças em volta do rosto, que não aparece. Pela proporcionalidade de altura e pela magreza não é o caso, percebemos também. Então, o que se percebe que era o ideal de beleza pela imagem feminina do homem primitivo? A fertilidade, a virilidade. No caso aqui, por alguns motivos. Pelo formato do corpo, um tanto mais gordinho, se percebe que a preservação de energia, o guardar energia, era ideal para a mulher da época, já que ela conseguiria sobreviver mais tempo com as crias. E o destaque avolumado dos seios e da vulva mostra também isso, de que o ideal de beleza feminina era aquela que conseguisse procriar mais, conseguisse dar mais continuidade à espécie daquela família, daquele homem. Ok? Por isso era visto essa como o ideal de beleza. Seguindo, Willendorf, na Áustria. Está aqui o mapa da Áustria, para vocês situarem. Está aqui a França, Alemanha, Áustria. Willendorf fica próximo a Viena, tá? Para localizar, aqui acima fica o Reino Unido, Londres, e o Brasil vai ficar lá embaixo, na América do Sul. Seguindo adiante, como era a casa desse homem primitivo, onde ele morava, como morava. Já que ele manuseava as pedras, também havia aí o manuseio com madeiras, e se vivia de caça e pesca, ele conseguia trabalhar e montar o próprio abrigo, né? Ainda era nômade, de certa forma, mas conseguia montar em cavernas sua própria proteção contra as intempéries e morar com a própria família. Temos aqui uma figura demonstrando isso. Por exemplo, nessa imagem, percebe-se também, nessa casa do homem primitivo, que ele já torna-se um pouco mais fixo e não está convivendo já com... Adiantei muito aí, só um momento, deixa eu voltar. E não está mais atacando todos os animais, ele está convivendo com alguns, domesticando alguns, por exemplo, e aqui também, aqui tem mais, e ainda usando a pedra, lidando com a agricultura e, no caso, se fixando em um determinado lugar. Aqui vão surgindo as vilas, povoados e, possivelmente,
o início das cidades. Ok? Então esse homem primitivo foi aos poucos domesticando os materiais da natureza, enquanto artefatos do dia a dia, e esses artefatos hoje são como objetos de arte desse homem, que eram utilitários, ok? E traduz aí o seu comportamento cultural no seu manuseio da natureza, tá bom? Seguindo adiante, recomendo que vocês vejam esses filmes. Esse, A Guerra do Fogo, é um filme de 82 que trata aí muito bem desse comportamento do homem primitivo, de como ele lidava com a própria sociedade, a própria comunidade, a própria cultura, os conflitos sociais entre ele e a própria produção artística, pela pedra, pela madeira, pelo couro, para produzir as vestimentas, por exemplo, e para as pinturas rupestres, ok? Mais um que eu recomendo também é A Caverna dos Sonhos Esquecidos, é um documentário recente, de 2013, vale muito a pena, já que a produção é maior, um efeito digital, inclusive 3D, de algumas cavernas pelo mundo, em que há registros maravilhosos de arte rupestre, arte primitiva e algumas pinturas rupestres. Tá bom? Recomendo muito que vocês vejam esses. Curiosamente, temos aqui próximo da gente, aqui em Alagoas, o MAXXI, Museu de Arqueologia de Xingó, aqui próximo em Piranhas. Tem um acervo de arqueologia fantástico no MAXXI, desde dos sítios arqueológicos, pequenos sítios encontrados próximos, como alguns artefatos encontrados nas escavações da hidrelétrica de Xingó, quando foi construída. Tá bom? O MAXXI encontra-se aberto, inclusive aberto para visitação. Vale muito a pena, caso queiram visitar. Seguindo adiante, vamos falar agora sobre magia e decoração desse homem primitivo. Como ele fazia, de que modo, né? Como se comportava isso. Sobre os objetivos e expectativas de aprendizado, inclusive ao final da aula eu recomendo que vocês o livro, o início do capítulo, e verifiquem se vocês conseguiram atingir esses objetivos prévios, essas expectativas de aprendizado do conteúdo. Por exemplo, conhecer, pelo menos em conceito, as culturas pré-colombianas e suas manifestações artísticas, conhecer a teoria básica das manifestações artísticas africanas tribais e sua influência na arte ocidental, e por último, identificar alguma relação entre manifestações artísticas e processos produtivos. Vamos lá? E aí vocês veem no final se atingimos aí esses objetivos prévios. Então, vamos falar basicamente de 3 civilizações, astecas, maias e incas. Detalhes desses assuntos eu recomendo que vocês voltem às aulas de história, que ajudará muito a entender na produção artística dessas 3 civilizações, que é o que vamos falar aqui. Iniciando pela civilização maia. Primeiro, aqui no mapa vocês podem localizar, vocês podem localizar o mapa da América, por exemplo, e as 2 civilizações mais antigas ficam na América Central. E aqui, na América Latina, já no final, o Império Inca. Então, iniciando pelo Império Maia, como vemos aqui, localização na Península de Yucatán, no México, fica nesse pontinho aqui, região de Honduras, por exemplo, uma civilização de comportamento politeísta, viviam da agricultura, inclusive descobriram chocolate, né, como o manuseio agrícola do cacau, por exemplo. Era uma sociedade hierarquizada, com grandes conhecimentos de matemática e astronomia, e tinham seu alfabeto como modo de vida. Criaram um alfabeto próprio e tinham um modo de vida cíclico. Eles tinham um calendário, inclusive, que o mundo acabava aí a cada 52 anos, mas não era o mundo, o planeta, e sim o ciclo de vida humano, segundo o calendário deles. Por exemplo, sobre arte e arquitetura pré-colombiana. Eu adiantei o conteúdo da civilização maia, vou adiantar aqui o pré-colombiana. Antes de retomar o conteúdo da civilização maia, por exemplo, vamos falar de arte pré-colombiana, que seria aqui o contexto geral dessas 3 civilizações. O que acontece? A arte pré-colombiana se caracteriza pela arte deixada aqui na América antes do Colombo chegar, por exemplo, na América do Norte. Se caracteriza aí como, podemos perceber, templos, casas, esculturas, relevos, pinturas, utensílios domésticos, objetos ornamentais, amuletos, tecidos, etc. Não tem uma autoria específica, então esses artistas aqui da arte pré-colombiana não são necessariamente artistas com nome visível, já que essa produção artística era mesmo do cidadão comum, era mesmo do produtor rural, por exemplo, comum, que produzia aí a arte enquanto artefato, enquanto objeto utilitário
de trabalho, por exemplo, tá bom? De que modo essa arte pré-colombiana se destaca? Através de máscaras, cerâmicas e esculturas. Não, são os três principais itens dessa produção. Cerâmicas, como podemos perceber, de argila e com pinturas ornamentais em volta, horas com figuras, horas não, apenas com linhas e figuras e formas geométricas. Essas cerâmicas, tanto usadas como urnas mortuárias, como depois utilizadas para alimentação, como objetos de alimentação e objetos decorativos também, tá? Num processo histórico aí se deu isso. Retomando a civilização maia, né, que eu citei já no slide anterior a esses. Onde ela se localiza, está aqui, o Golfo do México, o sul aqui dos Estados Unidos, está aqui o México, e fica aqui, ó, em Mérida, a Península de Yucatán, próximo a Cancún, Honduras, no próprio México, ok? Onde se desenvolveu a civilização maia, que é um dos itens da arte pré-colombiana, tá bom? Seguindo adiante, um exemplo de civilização maia, como ícone aí, são as ruínas da cidade de Chichén Itzá. Perdoem aí a pronúncia também, tá bom? Que reflete variados estilos arquitetônicos. Então, há um destaque muito grande, além das cerâmicas e máscaras mortuárias encontradas, para os monumentos de arquitetura. Nesse contexto aqui, pessoal, a civilização maia tem aí um período histórico de mais ou menos de criação 1500 anos antes de Cristo. Se comparado ao período egípcio, vai ter uma diferença aí de 6 a 8 mil anos, por exemplo. O que acontece? A noção de pirâmide aqui vem mesmo da civilização egípcia, mas criado em outro viés, criado em outro contexto, seja para adoração do Deus Sol ou para sacrifício humano, por exemplo. Depois essa cidade, né, Chichén Itzá, foi esquecida, os povos, ainda não se sabe a origem, por exemplo, o motivo do sumiço dessa comunidade, e a cidade foi encontrada praticamente abandonada por 500 anos, embaixo da terra, e foi depois descoberta com as escavações modernas, ok? Continuando, só tomar um gole de água rápido aqui. Sobre a civilização asteca, essa é a segunda, depois dos maias, também fica pelo mesmo mapa que eu mostrei agora há pouco, temos aqui, ela fica mais próxima dos Estados Unidos, na parte mais norte do México. Também politeístas, viviam da agricultura e tinham grandes guerreiros, reutilizavam as pirâmides que achavam. Nossa, retomando, pessoal, a civilização asteca é muito caracterizada pelas guerras, eram muito firmes, muito rígidos e muito, eu vou usar a palavra violentos, com relação aos conflitos que se tinham internamente. Eles, inclusive, utilizaram as pirâmides e vestígios, as ruínas de cidades anteriores e adaptaram as criações próprias da própria civilização asteca. O que acontece? Também tiveram escrita própria, arquitetura própria, religião própria, absorveram conteúdos de culturas pré-existentes, embora entravam em conflitos, em guerras. Eram muito briguentos, posso usar esse termo, com relação aos próprios vizinhos daquela região, aos próprios povos que não se aderiam aí ao comportamento asteca. Em compensação, se tornaram os povos mais civilizados e poderosos, graças às guerras da América pré-colombiana, ok? Então, esse comportamento de civilização asteca é também um item da arte pré-colombiana. Como podemos perceber aqui, tem ruínas da principal cidade asteca, e uma curiosidade aqui é para a Pirâmide do Sol, que é a maior pirâmide asteca, como podemos perceber aqui nessa imagem. Uma pirâmide que tem aí uma base de 225 metros, base quadrada, altura de 60 metros e aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos revestida de terra revestida de pedra. E a Pirâmide da Lua, com 42 metros de altura e 1.600 metros quadrados de base, por exemplo. Então, essa construção de monumentos que se direciona ao céu para a adoração do Deus Sol entra também no comportamento da civilização asteca. Outra criação de arte pré-colombiana é o calendário asteca, que descreve
os rituais relacionados com as estações do ano e por isso pode ser chamado do ano agrícola ou ano solar, porque na pedra desse calendário localiza-se aí as 4 estações do ano e por onde, através dessas estações, essas civilizações direcionavam as produções agrícolas, já que viviam predominantemente da agricultura. Ok? Então esse calendário era muito usado mesmo para isso, para saber o tempo do sol, da chuva, dos ventos, da umidade, por exemplo. Seguindo adiante, vamos agora para a civilização Inca, a mais recente e a que menos durou dessas 3 civilizações. Fica mais aqui na América Latina, também politeísta, e para vocês terem uma ideia, se localizou muito na costa aqui da América, da Colômbia à Argentina, e contavam através de nós, tinha uma característica de contar através de nós amarrados em cordas, por exemplo. Uma linguagem muito parecida com os chineses, e tinha o Cusco, no Peru, como o centro do mundo, como a capital do mundo. Ok? Outra característica deles é que eles mumificavam os mortos de forma fetal, e alguns enterrados em vasos, por exemplo. Tá? Então, ainda sobre os Incas, como já falamos, fica entre Colômbia e Argentina. Uma característica deles também é as grandes construções, as grandes ruínas já não eram mais com pirâmides, e sim agora com tanto montagem de, vou usar, produção agrícola de modo vertical, não vertical no sentido de paredes ou muros, mas nas montanhas. O Império Inca cresceu muito, se deu muito, foi o maior e se deu nas montanhas. Por exemplo, às vezes a 4.000 metros acima do nível do mar. E para a construção residencial, que era a construção urbana, sem o auxílio de argamassa, eles conseguiram encaixar tão bem pedras que em alguns momentos uma lâmina de uma faca, por exemplo, não conseguia entrar nesse encaixe. Anteriormente temos aqui uma imagem de Machu Picchu, no Peru, muito famoso mundialmente, por exemplo. E assim, os Incas também criaram milhares de estradas que ligavam as províncias da civilização. Cusco era a capital e a principal ligava-se a ela. Embora essas estradas tinham pedras como pavimentação ou calçamento, como falamos aqui, polidas, e não eram feitas para automóveis, as pessoas andavam a pé. E a construção também de pontes suspensas, ou pontes pênseis, como eles chamam, que eram com os de cipós, cordas, que alguns perduraram inclusive até o século XX, 500 anos depois. Tá bom? Então está aqui um exemplo de pedras em que eles amarram as cordas e ultrapassam vales aqui e rios com essas pontes. Tá bom? Vendo as produções cinematográficas aí do Indiana Jones, vocês vão ver muito esses filmes, essas imagens nesses filmes. Aqui, só para introduzir para vocês a arte pré-cabralina, que é o nosso conteúdo próximo. A arte pré-cabralina se dá como uma arte pré-colombiana na América Central e América do Norte, ok? Só que já no período pós-civilização Inca, ou seja, pós as 3 civilizações da América Central, é que vamos perceber um contexto aí de arte indígena, de artefatos indígenas, do homem primitivo que produziu aqui no Brasil. Por isso, pré-cabralina, antes de Cabral, ok? A imagem que é a celebração da primeira missa no Brasil, como vocês devem ter visto aí nas aulas de história, ok? Sobre esse conteúdo, recomendo também que vocês vejam o documentário Os Povos do Sol. Vale muito a pena, com algumas animações e outras análises, vocês vão poder perceber as 3 civilizações, Incas, Maias e Astecas. Tá bom? É um documentário de 2007, vale muito a pena. Outro, Eram os Deuses Astronautas, um documentário, o ano de produção da década de 70, era um livro alemão e foi produzido como um filme, no caso documentário. E vale muito a pena também a análise e a compreensão dessas 3 civilizações. Tá bom? Tem mais um. Apocalíptico, esse é um tanto recente, do Mel Gibson. É um filme de ação, de 2006. Recomendo que vejam, tá? Há um drama aí, a parte cinematográfica, claro, mas analisa muito bem o comportamento dessas 3 civilizações e demonstra, claro, o viés artístico dessas culturas também. Mais um, O Caminho para Eldorado. Esse é um clássico da Sessão da Tarde, também vocês já viram aí naquele canal famoso. Então, produzido no ano 2000,
tá? É uma animação, é um desenho animado e que fala também da mitologia e comportamento dessas 3 civilizações, tá bom? Por último, para fixar esse conteúdo, recomendo que vocês respondam os exercícios dos capítulos 5 e 6, também do livro didático, e vamos marcar um momento para um bate-papo e tirar algumas dúvidas ou explicar algum conteúdo que não foi falado aqui. Frisando, isso não é tudo, recomendo que vocês leiam mais, além do livro didático, e qualquer dúvida entre em contato para que possamos conversar, tá bem? Há muito o que falar ainda, há muito o que falar sobre esses assuntos, há muito o que explicar, que possivelmente eu não tenha falado nessa aula. Ok? Muito obrigado por ter esperado até aqui e por ter assistido. Até a próxima aula. Um abraço.